Eu convido todos, irmãos, a abrirem a Bíblia, Hebreus capítulo 4. Antes de começar a pregação, algo me chamou a atenção. Ontem, com a graça de Deus, nós realizamos um evangelismo, com a permissão do Senhor. E ao realizar o evangelismo numa praça, muitas pessoas que estavam passando, em meio ao caos, em meio ao som alto, em meio a crianças correndo, brincando, em meio ao barulho de ônibus passando, algumas pessoas foram lá ouvir a palavra. Então tem algo diferente. A palavra do Senhor é diferente. Em meio ao caos, as pessoas se aproximaram para ouvir a sua palavra. E outras que a gente nem conseguiu ver. Mas só de ter chegado uma palavra no coração daquela pessoa, eu acredito que aquela palavra ela pode dar muitos frutos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus não é uma palavra morta, é uma palavra que mexe conosco. É uma palavra que transforma, é uma palavra que nos humilha em momentos. É uma palavra que nos confronta também. Olha onde você precisa mudar, isso aí está errado. Ela fala conosco, a palavra, ela é viva. E cada pessoa, a palavra vai falar de uma forma diferente. É uma palavra que nos dá ânimo. É uma palavra, né, que nos dá força. É uma palavra que nos dá vida. É a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é viva. E como é bom quando vemos algo vivo. Eu coloquei aqui um filho correndo, né? Um animal saudável, a natureza, mas tudo isso um dia vai se acabar, não vai ter fim, não vai ter vida eterna, essas coisas materiais. Mas a palavra de Deus é eterna. Isso é maravilhoso, né? É muito bom isso. E é interessante aqui, irmãos, que a palavra de Deus ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Uma espada no campo de batalha, ela serve, né, ali para o guerreiro ganhar a guerra, mas ao mesmo tempo, se ele não tomar cuidado, alguém toma a sua espada e mata ele. Já ouviu falar que quando a pessoa anda com a faca, ela tem que andar com a ponta para baixo? Porque se ela não tomar cuidado e cair por cima da faca, ela morre. Não é? É a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos salva. Mas se não tomarmos cuidado, ela também nos condena. A palavra de Deus é poderosa. Por sua própria palavra, o Senhor vai nos julgar. E é importante isso. O ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O médico pode até dividir juntas para uma operação. Mas o médico não pode dividir o espírito, a alma. Ele não pode fazer isso. Mas o Senhor, ele divide. A palavra vai lá no mais fundo do coração. A palavra, ela tira todas as máscaras e mostra como realmente nós somos. Porque nada está encoberto na presença de Deus. Deus vê as nossas falhas, Deus vê as nossas fraquezas, Deus vê onde acertamos, onde erramos. E as pessoas não veem isso, mas Deus vê. Ele vê. Ele faz o raio-x da nossa alma, do nosso espírito, das intenções do nosso coração, dos nossos pensamentos, até daquilo que a gente pensa que está fazendo certo. Deus vê se há alguma intenção errada. Deus vê isso. Não conseguimos esconder nada do Senhor. E o versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, até aqui. Então, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas são tocadas, eu acredito.
Mas vai da pessoa querer aceitar ou não. O seu ego. Às vezes o seu ego. Às vezes a pessoa não quer deixar o pecado. E aí vai colocar numa balança. O que é melhor? Deus ou meu pecado, o meu ego, o meu orgulho? E às vezes acontece isso, ó. Né? Enfim, não sei se eu fiz totalmente certo. Mas pesa mais o seu orgulho, seus pecados, o seu ego, o seu eu, e deixa Deus de lado. Muitas vezes acontece isso. E uma palavra que me tocou quando eu li foi falando sobre o grande julgamento, que é em Mateus capítulo 25. Hoje estudamos aqui pela manhã o Antigo Testamento. E às vezes podemos olhar para o Antigo Testamento e falar assim, mas tem a Nova Aliança, que é muito importante. Muito. É a Nova Aliança. O que Deus fez, o que Cristo fez por nós. Mas ao mesmo tempo olhamos para o Velho Testamento, tem muitas coisas boas que podemos tirar de lá. Muitas coisas boas para a nossa vida. Isso é importante. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não se tornou, o Antigo Testamento, mas tem coisas vivas lá que podemos aplicar na nossa vida também. Importante isso. O grande julgamento, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Aqui dois paralelos sobre a vinda do Senhor, sobre o Senhor vai reunir as nações, vai separar as ovelhas dos cabritos, a vida eterna e o castigo eterno. Aqui está falando sobre isso. É interessante essa palavra, porque quando o justo pergunta, quando foi que eu fiz isso? Quando que eu dei de comer, dei de beber, né? Eu hospedei? Quando foi que eu fiz isso? Tudo que fizemos para o Senhor, realizamos, isso a gente não tem que estar falando para ninguém. Se tua mão faz uma coisa, né, a esquerda, a direita não precisa saber. Interessante isso, até para nossa vida mesmo. Porque às vezes a gente pode ficar, eu fiz tal coisa, fiz isso bom, não sei o quê. Se a gente faz alguma coisa de bom, é graças a Deus. E eles não se lembravam disso. Eu acredito que eles fizeram isso com muito amor. De comer, de beber, foi visitar o enfermo. E isso agradou a Deus. Mas não é só obras. Porque senão as pessoas podem achar que, se eu fizer tudo isso, eu vou ser salvo. Mas obedecer ao Senhor. E uma forma de obedecer a Deus é isso também. Ajudar o próximo. Seguir a palavra de Deus.
Porque a gente não vai ser salvo por obras, né? A gente é salvo pela graça de Deus. Mas é interessante, irmãos, que quando o Senhor fala que as nações ali que serão reunidas e vão ser separadas, os cabritos e as ovelhas. E Mateus capítulo 13, versículo 47 ao versículo 40. Mateus capítulo 13, versículo 47 ao versículo 40. Diz assim, Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao versículo 40. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito forte essa palavra. Porque o pescador, quando ele puxa a rede, puxa os peixes, ele tem a experiência do peixe que é bom, só de olhar para o peixe. Esse peixe aqui é bom, o tamanho dele tá bom, graúdo. Então esse aqui esse vai para o meu cesto. Esse eu vou vender, esse aqui eu vou comer. Esse aqui não presta, ainda é filhotinho, precisa crescer mais. Deixa eu jogar ele na água. E assim os anjos vão sair, né? Para recolher os bons dentre os ruins. Isso mesmo. Vão recolher. Se 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra, imagina Jesus voltando e ordenando aos anjos. Agora sai e recolhe tudo que é bom para a direita e tudo que é ruim para a esquerda. Quem vai escapar? Não estamos falando do poder de Jesus. Estamos falando do poder que Deus deu aos anjos. Mesmo assim, Jesus, os anjos é abaixo de Jesus. Não há ninguém acima de Cristo. Ninguém vai conseguir escapar, irmãos, no dia do julgamento. Então, nós temos que seguir esse caminho, seguir a vontade do Senhor, para sermos escolhidos, por mais que não merecemos, para ir para o cesto bom, para ir para a glória de Cristo, para ficar com o Senhor. Isso me chamou a atenção. E também outra parte que fala que os injustos ali não fizeram o que devia fazer. E Deus fala a mesma coisa, porque tive fome, tive sede, não me deste de comer, era forasteiro, nu, enfermo ou preso, né? E não fizeram a vontade de Deus. E no versículo 45, então, Mateus capítulo 25, versículo 45, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a palavra de Deus nos desafia muito. Porque quando a gente escuta aquilo que a gente não está conseguindo fazer, isso corta a gente de uma maneira. Isso corta, isso dói na gente. E ficar longe do Senhor, se a gente pensar nisso, nos dói muito mais. Se a gente perguntar para qualquer pessoa que não se esforça para buscar a Deus e falar assim, você quer ir para o céu ou você quer ir para o outro lado, que eu não preciso falar o nome? Todos que nem buscam a Deus vão falar, eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém. É isso, irmãos. Deus abençoe cada um de nós, que possamos andar em retidão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós.